Olá, amigos. Vamos falar agora de despesas com pessoal na Constituição Federal de 88. Na verdade, estamos falando do artigo 169 da Constituição Federal. Como que pode aparecer no seu edital? Despesas com pessoal na Constituição Federal? Não, nunca vi aparecer dessa forma. Vai estar lá como finanças públicas na Constituição. Esse é um dispositivo que integra esse capítulo das finanças públicas. Pode estar sobre orçamento na Constituição Federal. Também vai estar, se necessário, estudar esse artigo 169 da Constituição Federal. É um dos que mais cai em provas? Não, longe de ser um dos que mais cai em prova. Aparece de vez em quando nas provas de concurso, mas é um assunto muito curto. Você vai ver aqui que coisa de 5, 6 slides a gente já vai matar esse conteúdo, e tem algumas questões de prova que abordaram. Apesar de estar em muitos editais, cai pouco em prova, mas é um tema que a gente não pode abrir mão, porque é um tema muito curto. É algo que você abre mão aqui de estudar 10, 15 minutos esse tema e de repente é surpreendido com uma questão e erra na prova. Isso não é o caso. Então, gente que gosta sempre de detonar o conteúdo, de não deixar nada para trás, a gente vai tratar também desse artigo da Constituição Federal. Quando a gente fala em despesas com pessoal, geralmente a gente lembra da LRF. Aí sim, quando no edital está escrito Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela parte toda que envolve a LRF, que trata de despesas com pessoal, aquela ali cai muito em prova. Mas se tiver no seu edital, tem uma aula prontinha para você só sobre despesas com pessoal na LRF, relacionando com esse dispositivo na Constituição. Mas se não tiver no seu edital essa parte de despesas com pessoal relacionada à LRF, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, que a parte constitucional já é suficiente para resolver as questões de prova. Então, vamos lá, então, explicado isso, vamos lá. Despesas com pessoal na Constituição Federal, na verdade, o artigo 169 da Constituição Federal. Bom, como é que começa esse artigo 169? O que ele começa falando? Olha, caput. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, veja, despesa com pessoal ativo e inativo de todos os entes, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. O que é importante desse primeiro dispositivo, que é o caput do artigo 169? É importante dizer que há limites para despesas com pessoal, que esses limites se referem a todos os entes, repara aqui para você ver, e que eles estão estabelecidos em lei complementar. Cuidado, os limites para despesas com pessoal não estão na Constituição, não estão na Constituição. Eles vão ser estabelecidos em lei complementar. Essa lei complementar já existe? Já. É a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os limites vão estar na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a Constituição, estão estabelecidos em lei complementar, que é a LRF. E esse aqui é o slide mais importante relacionado a esse assunto. É um assunto que não é tão importante assim, em termos de tantas questões de prova, mas dentro desse assunto tem algo que as bancas aproveitam mais, que é esse parágrafo primeiro. Ó. Veja que ele parece que é grande, que pode ser complicado, ó, mas daqui até aqui, pessoal, a gente pode fazer um resumo. Ó. Aumento de despesas com pessoal. Ó. Posso resumir aqui. Ó. Aumento de despesas com pessoal. Ó. Vou botar aqui, ó. Aumento de despesas com pessoal. Vamos resumir agora, a gente vai ler, você vai entender por que a gente está falando isso. Ó. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Então, isso aqui aumentou a despesa com o pessoal. A criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras. Geralmente, criou cargo, emprego e função, aumentou a despesa pessoal. Alterou a estrutura de carreiras, geralmente também é para aumentar a despesa com o pessoal. Bem como a admissão ou contratação de pessoal. Aumentou a despesa com o pessoal. A qualquer título, pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Ou seja, aumentou a despesa com o pessoal, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente. Então, veja, para aumentar a despesa com o pessoal, tem que haver dotação na LOA. Para quê? Para atender as projeções de despesa de pessoal, ou seja, as projeções que já existem, e aos acréscimos dela decorrentes. Então, tem que ter uma dotação orçamentária para que se aumente a despesa com o pessoal, tem que ter dotação orçamentária suficiente para atender as despesas pessoal que já existem e os acréscimos deles decorrentes. Basta isso? Isso é suficiente? Não, isso é necessário, mas não é suficiente. Por quê? É necessário também que haja autorização específica na LDO para que ocorra aumento de despesas com o pessoal. Então, regra geral, aumentou a despesa com o pessoal nesses mais diversos casos que eu passei para você, tem que ter autorização específica na LDO e tem que ter também dotação orçamentária.
Tem exceção aqui nessa autorização específica na LDO? Tem. Ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, nesse caso aqui, ó, das empresas públicas e na sociedade de economia mista, vamos dar um exemplo aqui, no Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, precisa de ter autorização específica na LDO? Não, não precisa, porque é uma empresa, é uma sociedade de economia mista. Petrobras, precisa de ter autorização específica na LDO? Não, porque é uma sociedade de economia mista. Então, essa regra geral da Constituição, geralmente, quando aparece alguma coisa em provas, é o que está aqui, ó, nesse slide. Aumentou a despesa pessoal, prévia dotação na LOA e autorização específica na LDO, com exceção, no caso da LDO, das empresas públicas, sociedade de economia mista. E quando a questão quer aprofundar um pouquinho mais, ela entra em 2 julgados do STF, que eu vou passar aqui para vocês, é que a ideia é sempre de ter o conteúdo mais completo possível. O primeiro deles, eles parecem complicados inicialmente, mas não são. Olha o que diz o STF. Não é exigível prévia dotação orçamentária quando se tratar de recomposição salarial orientada pela reposição do poder aquisitivo emissor da inflação. O que o STF está dizendo? Ao interpretar esse inciso 1 com toda a Constituição, ele falou o seguinte, ó, tá, precisa de prévia dotação orçamentária, mas se a gente estivesse se referindo a um aumento que simplesmente cubra a inflação do ano anterior, não é necessária prévia dotação orçamentária. Vamos dar um exemplo. As categorias de servidores lá, do determinado município, vai receber um aumento com base no IPCA, o índice lá que mede a inflação no governo federal, o índice oficial. A inflação foi de 6%. Vai ser aprovada uma lei aumentando 6% todo o conjunto de salários dos servidores daquele município. Precisa de prévia dotação orçamentária para isso? Segundo o STF, não, porque não se trata efetivamente de um aumento, se trata de uma recomposição do poder aquisitivo de compra. Ele fala até que o STF, lá nesse julgado, ele fala até de que a parcela alimentar daquele servidor. Então, não tem necessidade, segundo o STF, de prévia dotação orçamentária. E o outro julgado do STF, ele diz o seguinte, ó, esse parece que é mais complicado ainda, Leandro. Olha, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de constitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. O que está escrito nesse dispositivo? Bom, você entendeu. Para aumentar a despesa com o pessoal, tirando esse caso específico que o STF julgou que não precisa, que é o caso de recomposição salarial, nos demais casos tem que ter dotação na LOA. Tá. Vamos supor que um determinado ente público aprovou a lei do aumento dos servidores, mas não colocou a dotação na LOA. O que acontece? Essa lei, então, ela fere a Constituição. Então, ela é declarada inconstitucional e sai do ordenamento jurídico? Não. Ela simplesmente não pode ser aplicada naquele ano. O que isso significa? Se no ano seguinte for corrigido esse problema e for colocada a dotação na lei orçamentária anual, ou no ano seguinte, ou quando for colocada a dotação respectiva que corresponda àquele aumento pode ser executado. Veja que isso é diferente de declarar uma lei inconstitucional. Se eu declaro uma lei inconstitucional porque ela não tem dotação, ela sai do ordenamento jurídico. Então não adianta eu corrigir no outro ano, não. Eu corrijo no outro ano a dotação, eu teria que aprovar uma outra lei, porque aquela foi inconstitucional. É isso que está falando o STF. Uma lei que deu o aumento naquelas várias características que a gente passou, mas que não tem a prévia dotação orçamentária, ela não é constitucional. Ela só não pode ser aplicada. A partir do momento que for corrigido esse problema da falta de dotação, aquela lei pode ser aplicada, pode ser dado aumento. É isso que está aqui previsto no STF. Tá bom, pessoal? Esses 2 dispositivos aqui é para a gente deixar o conteúdo completo, mas o mais importante é daqui para cima. Ó. É isso aqui, quando cai em prova sobre esse dispositivo, sobre esse artigo 69, é isso que cai geralmente na sua prova. Parágrafo 1º, inciso 1 e inciso 2. Mas para finalizar, o artigo 167, temos ainda do parágrafo 3º ao parágrafo 7º, que a gente vai passar aqui para vocês. Vamos falar do parágrafo 2º, né? Também, claro. 3º ao 7º no próximo slide. Parágrafo 2º esse, bem tranquilo. Ó. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar, referido nesse artigo, aquela lei complementar que a gente viu lá no caput, que vai dispor sobre os limites, que a gente já sabe que hoje é a lei de responsabilidade fiscal. Então, decorrido o prazo lá nessa lei complementar, para adaptação aos parâmetros ali previstos, ou seja, aos limites ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais e estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observaram os limites. Então, tem os limites lá na lei complementar, que é a LRF. Se
não forem obedecidos, são suspensos os repasses de verbas federais, segundo a Constituição. E aqui o nosso último slide sobre esse dispositivo, a gente vai falar do parágrafo 3º ao parágrafo 7º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, ou seja, os limites fixados na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Essas são as providências, pessoal, aqui no nosso slide, que estão na Constituição Federal. Quem estuda a LRF sabe que tem muito mais coisa que isso. Mas, se for o seu caso, no momento oportuno, você vai estudar a LRF. Se não está no seu edital, isso aqui que eu vou passar é suficiente. Quais são as providências que estão previstas na Constituição? Redução em pelo menos 20% da despesa com cargo, comissão e função de confiança. Não é no máximo 20%, não. Pode reduzir em 100% se quiser, despesas com comissão e função de confiança, mas no mínimo tem que reduzir em 20% quando? Quando os limites não estiverem sendo cumpridos. Exoneração de servidores não estáveis. Então, reduzir em 20% a despesa com cargo, comissão e função de confiança, pelo menos. Não enquadrando os limites, pode ter exoneração de servidor não estável, por exemplo, servidor em estágio probatório. Então a gente fica chocado com esse dispositivo. Mas vai ficar mais chocado ainda com esse próximo. Ó. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, ou seja, redução em 20% de despesas com cargo, comissão e função de confiança e exoneração do servidor estável, não for suficiente para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, ou seja, se ainda assim não se enquadrar nos limites da lei complementar, que é a LRF, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifica a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Então, de acordo com a Constituição, a gente tem que reduzir primeiro em 20%, comissão e funções de confiança, cargo, comissão e funções de confiança, exonera o servidor não estável, e aí sim poderá ir para o servidor estável, caso os limites sejam, não voltem ao normal. O servidor que perdeu o cargo, aqui é o parágrafo 5º, nessa forma aqui do parágrafo anterior, para a indenização correspondente ao mês de remuneração por ano de serviço. Imagina um servidor que tenha 15 anos de serviço, vai ser mandado embora e vai receber 15 meses como indenização. Salário equivalente a 15 meses, se ele tiver 15 anos. Então, 20 anos, 20 meses. Aqui eu pulei o 6º, que já vou falar dele. Parágrafo 7º. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º. Precisa de uma lei federal para falar como é que vai funcionar isso daí. E esse caso do servidor perder o cargo. E o parágrafo 6º, ele fala o seguinte, ó, o cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, porque é um desses parágrafos anteriores, vedada a criação de cargo, emprego ou função, com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 4 anos. Então, isso aqui, o parágrafo 6 diz o seguinte, ó, essas medidas drásticas aí que foram tomadas, não adianta tomar essa medida drástica de exoneração e daqui a pouco, daqui a 6 meses, recontratar outras pessoas. Não. Durante 4 anos, tem aqui, né? Está aqui, ó, durante 4 anos, não pode, o cargo que for objeto dessa redução, não pode ser criado um cargo parecido ou contribuições legais iguais ou semelhantes dentro desse período. E aqui encerramos o nosso dispositivo artigo 169 da Constituição Federal. Forte abraço, até a próxima.